Olá pessoal, vamos a mais um vídeo desta aula. Vamos ver potência de base 10 e notação científica. Vamos começar vendo potência de base 10. Vamos ver potência de base 10, que é a base 10, com expoente positivo, com expoente inteiro positivo. Como já foi visto, mas vou fazer questão de colocar de novo, 10 elevado a 0 é 1. Pronto, 10 elevado a 0 é 1. Agora vamos ver com outros expoentes diferentes de 0. Eu tenho 10 elevado a 1. O que eu faço? Eu coloco 1. E aí esse expoente aqui indica o total de 0 que eu vou colocar aqui acompanhando 1. Então 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2. 10 elevado a 2, a segunda potência. Eu coloco 1. Coloco 1. E esse expoente aqui vai indicar quantos zeros eu vou repetir. Aqui é 2 o expoente, vai repetir o 0 duas vezes. Então 10 elevado a 2 é 100. Agora 10 elevado a 3. Eu coloco 1. Coloco 1 e esse expoente sempre indicando quanto zero eu vou colocar aqui. Então 10 elevado a 3 é igual a 1000. 10 elevado a 7 vai indicar quantos zeros eu vou colocar aqui. 7 zeros. Pronto. Com expoente positivo, ok. O expoente indica quantos zeros você coloca à direita do 1. Agora com expoente negativo. Vamos aprender com potência de base 10 com expoente negativo. Vamos começar com a potência menos 1. Agora é diferente, eu coloco 0 e a vírgula. E esse expoente vai indicar quantas casas terá após a vírgula. Como o expoente é 1, né? Esquecendo o sinal aqui, o expoente é 1, então vai ter uma casa depois da vírgula. E essa casa, essa última, vai ser sempre com 1. Então 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. Mais um exemplo. 10 elevado a menos 2. Toda vez que eu tenho expoente negativo, eu começo com 0 aqui e a vírgula. E o expoente indica quantas casas, esse expoente vai indicar quantas casas terá depois da vírgula. Vai ter duas, então vai ser 0 e 1. Sempre essa última casa é 1. Então, 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. Mais um exemplo. 10 elevado a menos 3. O que eu faço? Coloco 0, a vírgula, e aí o expoente é menos 3, vai ter 3 casas depois da vírgula. 1, 2, e a última é completar com 1. 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 começa com 0 e a vírgula, e aí vai ter 5 casas depois da vírgula. Coloquei 4 casas e a última é sempre 1. Então, bem simples. A gente já sabe potência de base 10 com o expoente positivo e com o expoente negativo também. Agora fica fácil para a gente estudar a notação científica.
Agora a gente vai ver a notação científica. Essa notação científica nós vamos escrever os números dessa forma: A vezes 10 elevado a um expoente. Então a notação científica é essa: A vezes 10 elevado a um expoente, onde esse A ele é maior que ou igual a 1. Então ele é maior que ou igual a 1 e ele é menor que 10. Você pode anotar isso daí, tanto dessa forma como pode escrever mesmo, dizendo que A é maior que ou igual a 1 e menor que 10. Pronto, e o N? Esse N, que é o expoente aqui do 10, ele é inteiro. Ele é inteiro. O A é maior que ou igual a 1 e menor que 10, e o N pertence aos números inteiros. Então vamos escrever, vamos ver como a gente passa um número para a notação científica. Que a gente usa a notação científica para simplificar números muito grandes, né? Por exemplo, eu tenho esse número aqui, que ele é tão grande que fica difícil até para copiar aqui. Complicado copiar um número desse. E aí você pode usar a notação científica para simplificar esse número. Nós vamos ver aqui exemplos com números pequenos e a gente vai crescendo. O número 20, por exemplo. Eu vou escrever o número 20 em notação científica. Note que nós vamos trabalhar primeiro os números inteiros. Então esse número 20, vamos escrever ele na forma de notação científica. Quando o número é inteiro, você imagine que tem uma vírgula aqui e ela vai andar até chegar no primeiro número aqui, aliás, no último número aqui, diferente de 0. Chegou aí, você pega, ela pulou uma casa. Então você pega o número que é diferente de 0, no caso é o 2, vezes 10, e o expoente do 10 vai ser o total de casas que essa vírgula pulou. Ela pulou uma, então é 10 elevado a 1. Mais uma vez, eu quero um número 100 escrito na notação científica. Imagino que tem uma vírgula aqui, ela vai pular uma, duas casas. Então vai ficar 1, colocar aqui 1 vezes 10, a base é sempre 10. E aí quantas casas essa vírgula pulou? Ela pulou uma, duas. Então 10 elevado a 2. Isso aqui pode escrever só simplesmente 10 elevado a 2. Também é correto, porque quando você multiplica por 1, dá o mesmo valor aqui. Mais um exemplo. Eu quero escrever 200 na forma de notação científica. Então eu imagino que tem uma vírgula aqui e essa vírgula vai pular uma, duas casas. Então nós vamos ter 2 vezes 10
E aí ela pulou 2 casas, o expoente é 2. E aí serve para você fazer com números maiores. Eu tenho aqui 230. Essa vírgula, ela vai pular uma, 2 casas. Então vai ficar aqui, ó, 2,3. A vírgula veio parar aqui, 2,3 vezes 10. Como pulou 2 casas, o expoente é 2. Com números maiores, aqui a vírgula, imagine que tem uma vírgula aqui, ela vai pular 1, 2, 3, 4 casas. Então fica 8 vezes 10 elevado a 4. É assim que a gente faz. Ó, imagine outro número. Como escreve isso na forma de notação científica? Você vai pular 1, 2, 3, 4. Lembrando que esse número aqui tem que ser menor que ou igual, aliás, tem que ser menor que 10. Então isso aqui fica 8,32 vezes 10. Aí a vírgula pulou quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então é assim que se escreve na forma de notação científica. Pronto, e quando o expoente, e quando nós temos números muito pequenos, por exemplo, tenho 0,2, 3, fazer um número muito pequeno aqui. Quando nós temos, por exemplo, números muito pequenos, assim, é também complicado para escrever. Então a gente usa a notação científica para escrever esses números. Vamos começar com números pequenos. 0,1. Agora eu tenho que fazer a vírgula. Como o número não é inteiro, eu tenho que fazer a vírgula deslocar agora para direita. Essa aqui vai deslocar uma casa. Eu vou ter 1, que é daqui, 1 vezes 10. Como deslocou uma casa, o expoente é menos 1. Então o expoente aqui é menos 1. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho 0,01. Então vou fazer essa vírgula, deslocar, ela vai pular 1, 2 casas. Então eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então ela pulou 2 casas, então o expoente é menos 2. Mais um exemplo, 0,03. Mais uma vez, a vírgula vai pular 1, 2 casas. Então vai ter 3, que é esse número aqui, vezes 10 elevado a menos 2. Agora, vamos a um exemplo 0,021. Vamos ver quantas vírgulas, quantas casas essa vírgula vai pular até chegar no último, até chegar no próximo número diferente de 0. Ela vai pular 1, 2.
ela para aqui, ela para no primeiro número diferente de 0. Então, eu tenho 2,1 vezes 10 elevado a, como a vírgula pulou duas casas, elevado a menos 2. E aí, para você treinar em casa, você multiplica isso, usa uma calculadora e confere os resultados. Vamos a mais um exemplo. Tenho 0,0123. Quero na forma de notação científica. Eu vou ver quantas casas essa vírgula vai pular até chegar no primeiro número diferente de 0. Vai pular uma, duas casas somente. Então, eu vou ter isso daqui, 1,23 vezes 10 elevado a, ela pulou duas casas, então é menos 2. Por que a gente para aqui no primeiro número quando a vírgula está andando para a direita? Por que a gente para no primeiro número diferente de 0? Simplesmente porque esse número aqui, ele é aquele A que a gente sabe que tem que ser menor que 10. Se, por exemplo, eu parar aqui, esse aqui fica sendo maior que 10, fica 12,3 é maior que 10. Então, eu paro por aqui. Vamos a mais um exemplo. 0,0028. Como é que escreve? Você faz a vírgula pular uma, duas, 3 casas. Então, fica 2,8 vezes 10 elevado a menos 3. Pode esquecer do sinalzinho de menos 3. Então, é isso, pessoal. Para completar nossa aula de operações básicas que são cobradas no Enem. Muito obrigado. Qualquer dúvida, né, vocês mandam nesse e-mail aqui, oadilson08@gmail.com.